Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique, pela companhia, valeu demais se você é inscrito. E vamos colocar aqui a minha pergunta e a resposta do Fernando Diniz depois da vitória do Fluminense por 1-0 contra o Cruzeiro, que teve polêmica e, sinceramente, não é a intenção, não foi a intenção. E também não vou ficar comentando a situação aí dele ter sido grosseiro ou não foi grosseiro, não é esse o ponto, zero mimimi. Se você conhece, você acompanha aqui o meu trabalho, pelo menos há um tempo, você sabe que o meu estilo é esse, pode falar. E, na verdade, eu fiz duas perguntas, né? Então, ele só respondeu a que a galera achou ruim, porque ele também não gostou. Mas tudo bem, fica à vontade, estamos aqui para melhorar, pode falar o que você achou, não tem problema. Agora, eu acho meio esquisito e errado, né? A galera que fica destilando ódio, eu acho que isso não agrega em nada. Pode criticar à vontade, eu acho até que isso é positivo. Estamos aqui para melhorar, como eu falei, né? E ninguém é perfeito. Mas primeiro escuta, né? A opinião, a versão da pessoa e depois critica. E a minha versão é basicamente que o Fluminense, cara, além de ter tomado 4 gols do Vasco, eu senti o Fluminense, sim, frágil. Vamos colocar aqui a pergunta que eu fiz pro Diniz, vamos analisar ela aqui ponto a ponto também, a resposta, mas eu senti o Fluminense frágil, um pouco defensivamente contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time do Zé Ricardo, que é um time, que é um treinador que sempre é muito defensivo, tem sempre sido assim, retranqueiro, de novo contra o Fluminense, primeiro tempo ficou muito atrás. Mas, aliás, o Fluminense fez um bom jogo. Não vou dizer que o Fluminense fez um péssimo jogo. Muito pelo contrário, a parte ofensiva do Fluminense foi boa. Funcionou bem o ataque, criou diversas oportunidades. O Cano meteu bola na trave. Enfim, não é isso que eu estou discutindo. O Rafael Cabral fez boas defesas. Mas a parte defensiva, cara. E a questão óbvia. O Internacional é um time mais perigoso e melhor do que o Olímpia e também do que o Argentino Júnior, os times que o Fluminense enfrentou na Libertadores, no mata-mata, nas oitavas e nas quartas de final. Isso é óbvio. O Internacional eliminou o River Plate. Isso já começa por aí. Se reforçou, tem o Ener Valencia, tem o Alan Patrick, tem o Bruno Henrique, que chegou agora também, que é um volante que apoia bastante. Não vou ficar aqui, tem o Busto de lateral, não vou ficar aqui enumerando as qualidades do Internacional, mas de fato é um time mais perigoso. E aí, o Fluminense está preparado? Foi basicamente isso a minha pergunta. O Fluminense está preparado para encarar o Internacional? Tendo tomado 4 gols do Vasco, tendo cedido pelo menos 3 grandes chances ao Cruzeiro, do time do Zé Ricardo. Ah, mas ele falou, você vai ver aí, o Cruzeiro meteu 3-0 no Santos na Vila. Pô, mas nesse Santos, cara, nesse Santos que tá sem técnico, trocando de técnico toda hora, pô, fala sério, né? Não acho que seja uma desculpa. Tem torcedores aí comentando nas redes sociais que acham que essa vitória mascara falhas defensivas. E aí? Entendeu? Nem é dono da verdade. O próprio Vitor Lessa, que é setorista do Fluminense, é super respeitado, concordou lá que o Fluminense cedeu chances claras ao Cruzeiro. Enfim, vamos colocar os números aqui para não ficar só falando em cima do nada, né? Eu vou chegar aqui a minha imagem um pouco para cima. Olha lá, números do 365, gols esperados aqui, ó, 0,57 do Fluminense, 0,52 do Cruzeiro. Finalizações 12-7. Eu não estou nem falando o número total de finalizações, não. Estou falando que o Fluminense realmente cedeu 3 chances claras ao Cruzeiro. Uma na bola parada, uma no final lá e uma que o André tirou em cima da linha no começo do segundo tempo. Eu, inclusive, até achei que o Fluminense poderia tomar o gol de empate logo depois de ter feito o gol, aquele golaço, na verdade, lá do Léo Fernandes, né, o uruguaio. Olha lá, 4 chutes no gol, a 3. Deu oportunidades. É isso, deu oportunidades. Então, muito bem, vamos lá. Vamos para a pergunta aqui do Fernando Diniz. Você tem todo o direito aí de achar a pergunta ruim e tal. Agora, é simplesmente respeitar o trabalho do outro. A galera, né, fala, acusa e detona sem conhecer e coloca abaixo de 0 como se o trabalho fosse horroroso, como se o profissional fosse péssimo, não tivesse condição de estar ali. Isso aí realmente eu acho que não agrega em nada, né? E eu acho que ele exagerou, até porque ele tá cansado também, né? Tá em jornada dupla, trabalhando pela seleção, pelo Fluminense. Mas vamos lá. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu queria te perguntar sobre o Marcelo, né? Porque o Ganso fora, o Marcelo entrou no meio de campo, no lugar do Alexander, foi muito bem. Queria saber se você conta com ele nessa posição para o jogo decisivo, que a torcida só pensa nisso.
E se você me permite rapidinho, se o Fluminense esteve um pouco frágil defensivamente hoje, depois... Vocês viram que eu fiz uma pergunta, primeira, sobre o Marcelo, que ele acabou não respondendo, e aí sim eu emendei nessa pergunta. Eu acho até que a assessoria, vocês vão ver, interrompeu lá e deu uma tumultuada. Vocês vão ver já já. De tomar também 4 gols do Vasco. Obrigado. Olha lá como é que eles interromperam, tá vendo? Eu vou voltar um pouquinho aqui pra gente ouvir minha pergunta inteira que eu cortei e peço perdão. Se você me permite rapidinho, se o Fluminense esteve um pouco frágil defensivamente hoje, depois de tomar também 4 gols do Vasco. Obrigado. Ele falou uma pergunta só. Eu falei, tudo bem, se ele não quiser responder, não tem problema. Responde a que ele quiser. Eu acho que isso já pilhou um pouco o Diniz, entendeu? Você vê a cara dele olhando, como é que ele já volta... O time não teve frágil. Primeiramente, bom dia. O time não teve frágil defensivamente. O Cruzeiro não criou quase nada. Não sei por que você fez essa pergunta. Sinceramente, sempre faz uma pergunta, você acha que tem alguma coisa contra você. Sempre faz pergunta desse tipo. Né? Mas o que tem a ver com hoje? Aí eu falei pra ele, o Vasco fez 4 gols no Fluminense. Aí ele perguntou, o que tem a ver com hoje? Ué, foi o jogo passado, cara. Como é que o jogo passado não tem a ver? É um recorte muito próximo. Então o jogo do Vasco elimina, não existiu. Não acho correto essa forma de interpretar. Porque já passou, porque foi o jogo anterior, então não conta mais? Não sei, não acho correto. O Vasco é um clássico e tudo mais, mas é um time que está na zona de abaixamento, né? Quantas chances o Cruzeiro teve? Você acha que o Cruzeiro quer? Ninguém. Acho que o Cruzeiro é um time. Ninguém. Eles ganharam de 3 o Santos na Vila. Aí. Acho que eles não têm nenhuma chance. Só ia ser bom defensivamente se não tivesse nenhuma chance de gol na tua cabeça. Tá bom, respondi a tua pergunta. Não teve. O time não foi mal defensivamente, muito pelo contrário. Foi por conta da defesa, de todo mundo defender, que a gente conseguiu ganhar de 1-0. O Diniz ficou nervoso, ele não gostou, mas eu acho que não precisava ter respondido dessa forma. Também não acho que ele tenha sido super mega grosseiro, estou me sentindo super ofendido, não. Eu acho só que é uma pena porque ele acha que eu tenho maldade na pergunta, má intenção, e não é. Exatamente o contrário. É boa intenção, coisa que a gente faz um trabalho jornalístico aqui, né, tentando tirar coisas boas do treinador para a própria torcida, né, porque o Fluminense vai enfrentar, como eu falei, o Internacional. É só isso. E como ele falou aí, você acha que o Cruzeiro não vai ter nenhuma oportunidade? Ué, não necessariamente. Pode não ter 3 oportunidades claras de gol, talvez não precisasse ter. O time do Zé Ricardo é um time que nem está na ponta dos cascos, nem é um time muito qualificado. E é isso. Sinceramente, não vi tanta necessidade, mas também não vi tanto estardalhaço. Acho pior a reação da galera nas redes sociais, querendo condenar, né, querendo destilar o ódio do que... Mas é hate, né? Mas também não vou me importar com isso, porque a gente sabe como é que é, né? Todo dia é uma vítima diferente disso aí. Tamo junto, galera. Valeu demais, antenados na jogada, torcemos sem parar.